O Brasil registrou 472 mil afastamentos por transtornos mentais em 2024. Se você não acha que isso é um problema de TID, eu não sei de quem que é. Então, vamos falar disso e roda a vinheta. Fala, TID! Este assunto de hoje vai render. Por quê? Porque a gente está pensando em trazer saúde mental para a pauta. Igor, bem-vindo. É isso aí, saúde mental tem que estar na pauta o tempo todo. Então, mais um momento importante aqui de Fala TID para a gente refletir, trocar e conversar sobre assuntos estratégicos, né? E às vezes não são percebidos da forma como deveriam ser dentro das organizações, apesar de que acho que isso tem mudado e cada vez mais. Mas é sobre isso que é o Fala TID. Vamos falar sobre saúde mental e como fazer isso em todas as ações da empresa. Vamos lá, vamos falar então com quem? Com ela, gente. Ana Paula Dibi. Ela é líder de projetos e consultora educacional na Bravend, aqui, nosso lugar onde a gente está no estúdio, com essa super parceria já de mais de 3 anos com a ABTD. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área de educação corporativa, já atuou em empresas nacionais e multinacionais, várias marcas aqui, muitas delas conhecidas, principalmente em foco aí RH e TID, na Latam, também no atendimento de Latam. Passou por várias consultorias também muito conhecidas e ela tem aqui algumas paixões: humanoterapeuta, ela é astróloga, alquimista da alma, apaixonada por filosofia, tem formação em Amor C, ela vai explicar o que significa isso pra gente. Provida, Nova Acrópole, aprecia comida japonesa, ambientes pets e uma diversidade de estilos musicais. Então, muito bem-vinda, Ana Paula Dibi. Muito obrigada, Elisa. É um prazer enorme estar aqui no Fala TID. Já é uma ação que eu admiro, que eu acompanho. Enormemente grata pelo convite. Muito bem, a gente provocou aqui, trazendo esse assunto de saúde mental, mas muito mais pensando que ele está hypado, né? Já tem aí alguns anos, principalmente depois da pandemia. Uhum. Esse é um assunto que está no hype. As pessoas perceberam que isso afeta realmente a produtividade. Uhum, né? exato, ficou muito exato. explícito essa questão, porque ficou todo mundo numa situação de tipo, peraí, eu estou sentindo alguma coisa estranha e não estou conseguindo trabalhar por causa disso. Uhum. Né? E aí a gente começou a falar. E aí desse hype aí, como é que a gente passou então a colocar esse assunto na pauta do TID dos projetos, Dibi? Olha, Elis, te conto que o primeiro momento que eu senti assim na pele, né, a um programa dentro da educação corporativa foi quando eu estava numa cadeira de liderança dentro de um RH, uma cadeira específica de treinamento e desenvolvimento, uma cadeira de TID, e veio a pandemia. Né? Na ocasião, eu estava numa grande multinacional, respondendo inclusive para a Latam. E aí foi a primeira vez que veio um nome muito diversificado, que era liderança em tempos de crise. Esse foi o nome adotado, né, do curso. E foi muito rico trazer questões como mindfulness e como um olhar de atenção ao emocional das pessoas. Eu confesso que eu já vinha de alguns anos atrás estudando sobre esse assunto, sou uma apaixonada aí pelo desenvolvimento humano, no que tange aí também a questões bem intrínsecas, né, interiores do ser humano. Então, quando eu vi isso no trabalho, na empresa, nos programas, eu falei, nossa... Para liderança. Para liderança. Foi incrível. Fato é, assim... Penoso pela pandemia, óbvio. Penoso que a gente tem que esperar um momento tão árduo como esse para dar luz, né, a algo tão fundamental. Mas esse foi meu primeiro contato, foi nesse programa. Porque até então, algumas soft skills, muitas delas já vinham sendo desenvolvidas, né, comunicação para o feedback, resiliência, né, para dar conta ali da pressão do negócio. Muitas delas, mas sempre com vieses a resultados, performance e resultados.
pouco ou quase nunca se olhava para o ser humano, né, para o colaborador que faz esses resultados, que está por trás de toda a atuação para se alcançar os resultados. E muitas vezes a pandemia só adiantou, né, uma dor silenciosa que muitos dos colaboradores já vinham sentindo. E essa questão, né, do olhar pro resultado, eu acho que hoje ainda continua se olhando pro resultado. Claro. Mas o que é mais natural é aceitar que o resultado depende da pessoa estar bem. Exatamente. Né? Depende Igor. desse carinho, desse cuidado, desse olhar pro humano, né? E aí, a partir disso, vem o resultado. Que se o humano não está bem, o resultado não vem bem. Perfeito. E nós sabemos disso. Os líderes também sabem. Mas o que é que trava, né, as pessoas? Quais são os meandres, Agora as variáveis? pode falar disso, né? Que antes Sim. eu falei assim, puxa, engole o choro e vai pra frente. Olha, não é exagero dizer que tantas e tantas vezes eu trouxe temas um pouco mais sensíveis, do emocional, do psicológico, do colaborador. E, infelizmente, a gente via um ou dois, quando não muito mais, líderes com aquela risadinha de canto de boca. Lá vem a RH abraçar a árvore, né? Exatamente isso, né? E agora sim, a gente vem, né, observando ações, preocupações, né, que tomara que entre mesmo cada vez mais num sentido de antecipar a visão e ações assertivas. Se a gente for fazer, então, ali uma comparação histórica. Então, vamos pensar antes da pandemia. Você mesma trouxe aqui esse seu interesse, essa sua paixão, essa sua curiosidade por buscar esse tipo de assunto. Sim. Que é mais intrínseco. Então, a gente vê que esses assuntos de saúde mental estavam muito no desejo do indivíduo em buscar conhecer sobre aquilo. Sim. E aí a gente passou no meio da pandemia, você trouxe aqui um caso extremamente curioso, você está montando um treinamento enquanto a pandemia acontecia para poder passar por esse momento, e agora que a gente já está há 5 anos aí depois, já vendo que vem as encomendas por parte das empresas para que tragam ali destacados esses pontos relacionados à saúde mental. Muitos deles, Ana, tem a ver ali com workshop, com palestra, com uma ação específica para trazer, e até muito vinculado aos grandes períodos de... Então, a gente fala um janeiro branco, que tem a ver com a saúde mental, sim, ou a gente fala num setembro amarelo, que fala de prevenção, outubro rosa, acaba vindo ali muito pontual também, buscando algumas datas comemorativas. Essas ações, esses formatos, eles dão conta de tratar esse tema dentro de T&D? Legal, Elis. Olha, na minha opinião, eu acho uma excelente porta de entrada, com um objetivo, né, de sensibilizar as pessoas, de ampliar a consciência, de dar luz, né, a esses temas, no sentido de impulsionar, né, com que um ou outro participante, de fato, comece a olhar mais para si, comece a praticar fortemente a autoobservação. Agora, eu tenho uma opinião pessoal, né, em relação às ações pontuais. Eu acho que, isoladamente, elas não trazem algo necessário para a questão. O que eu quero dizer com isso? Saúde mental precisa entrar num contexto transversal. Né? A saúde mental precisa realmente ser abraçada pelos líderes, precisa ser compreendida e assinada, né, pelo alto board, e precisa ser implantada, precisa ser colocada no dia a dia pela média liderança. Eu tenho para mim que a média liderança tem a capacidade de fazer as ações de saúde mental darem frutos. Então, 2 palavras também me vêm muito à mente. Eu tive uma VP, né, uma vice-presidente da área de RH, que falava muito essa expressão, constância e consistência. Consistência e constância. Ela falava muito isso em diversos programas, em diversos projetos ali do RH. E mais do que nunca agora, quando eu estou falando e pensando em saúde mental, essa expressão vem à mente. Então, a partir do momento em que o alto board assina e que a média liderança coloque em prática com constância e consistência, a gente pode, sim, vir a colher bons frutos. É um grande desafio, assim, a hora que você fala da média liderança,
E tem que tomar um cuidado para essa média liderança acabar não virando um para-choque de pressões, porque ele acaba ficando no meio e extremamente absorvendo o impacto da alta liderança que está demandando resultados, métricas e assim, apesar de, em alguns momentos, ok, a gente tem um espaço de segurança psicológica, de saúde mental, que você pode falar, mas a gente tem a diretriz de resultados e de negócios. E essa média liderança também está pressionada aqui, porque precisa traduzir esses objetivos de negócio para os seus liderados, mas também está absorvendo muito mais demandas, né, de saúde mental também desses liderados. Sim. E ele fica ali num... Sim. Então, precisa ter um cuidado muito específico, precisa ter um preparo para esse autoconhecimento e saber o que dá, o que não dá, até onde vai, né? Até para não colocar um peso extremo também nessa média liderança, que também é humana, ainda bem. Que também precisa de saúde mental. Total. E aí você já trouxe uma parte da resposta de alguns pensamentos meus. Todos nós, sem exceção, precisamos, né, da autoobservação, do autoconhecimento. Que dirá os líderes, né? Porque no meio de tantas mudanças que a gente vem vivendo, se tem uma coisa que eu tenho para mim, de fato, que não mudou, é o quanto o líder precisa ser exemplo, segue sendo, né? Exemplo, inspiração, espelho. E para que ele tenha mesmo, né, equipes saudáveis, com boa saúde mental, ele é o primeiro a buscar se cuidar, se conhecer, saber seus gaps, né, suas forças e suas fraquezas. A partir do momento em que ele olha para si e também vê esses resultados nele, ele vai estar muito mais forte e potente para poder transmitir isso para a equipe. A gente já começou a ensaiar aqui alguns caminhos mais assertivos, então, da gente poder trazer a saúde mental para dentro de educação corporativa. Workshop, palestra, ação pontual tem o seu valor de início, de conscientização, de chamar o pessoal, de gerar uma discussão, de colocar esse assunto no hype ali dentro da empresa. Mas qual que, na sua visão, o que até que você está vendo nos projetos que você está entregando, Ana, é esse mundo ideal para a gente tratar o assunto de saúde mental dentro dos projetos de educação corporativa? Como é que você tem visto que seria o mais ideal da gente derramar isso? Sim. Olha, Elis, hoje, em educação corporativa, nós temos muitas ferramentas onde coloca o colaborador como protagonista. Né? A chamada sala de aula invertida, as ferramentas de prática, workshops que trazem, impulsionam mesmo, né, a autoobservação. É claro que esses workshops, na sua grande maioria, eles são feitos no coletivo. E o que vai fazer a grande virada, eu acredito que seja uma ação individual, de um para um olhar para si. Mas uma vez que a empresa, os líderes, estejam impulsionando, dando, né, esse suporte ao vivo e a cores ali no dia a dia das entregas corporativas, já é um grande caminho. Vai abraçar, né, usufruir positivamente disso quem estiver ali alerta, quem realmente estiver né, com a necessidade e antenado, né, dessa grande opção. Eu gosto sempre de indicar, Elis, ou até mesmo de desenvolver, de aplicar, vivências onde realmente o colaborador se coloca como protagonista, experiências imersivas, a própria sala de aula invertida, onde ele realmente tem momentos de reflexão, de parada, e para muitas vezes sentir mesmo, né, o impacto de todos esses aprendizados. E é no dia a dia que vem isso, né? Então, porque a gente tá falando do Janeiro Branco, Setembro Amarelo. As pessoas, não é só no Setembro Amarelo que a gente precisa falar sobre prevenção de suicídio. Não é só a gente não cuida do câncer de mama somente no Outubro Rosa, né? É sempre. Acho que aí é usar essas campanhas e traduzir isso para o dia a dia, para as ações. Aí, colocando dentro dos eventos de treinamento e de aprendizagem, constantemente esses olhares. Concordo com você, Igor, exatamente isso. Olha, uma possibilidade que eu venho pensando a partir do momento que a liderança identificar alguns indicadores, como segurança psicológica, a própria confiança e as relações entre as pessoas dentro da empresa,
A resiliência, não só para aguentar, né, os grandes baques, os momentos mais difíceis das entregas de resultados, mas a resiliência como um fator indicador de uma possível piora na saúde da equipe. Se os líderes conseguirem antecipar essa visão, essa gestão de saúde mental, é muito possível que a gente diminua, né, as crises de saúde mental. E principalmente os afastamentos, né? Principalmente a gente colocou os afastamentos. aqui no início esses 472 mil afastamentos. 134% entre 2020 e 2022 e 2024, gerando esse número que você trouxe. Exatamente esse número que você trouxe. Assim, é um absurdo. E, assim, qual é a tendência? É isso ou, no mínimo, se manter ou subir. Então, o que a gente vai fazer para isso minimizar? Porque essas pessoas não indo ao trabalho ou gerando esse absenteísmo, Sim. o que isso acaba atrapalhando super o seu resultado? Sim. E ajudar o papel do líder também de identificar tendências, né? De identificar possibilidades. Então, puxa, absenteísmo, não dá para só a hora que ele explodiu que a gente vai olhar. De repente já percebe que tem tido antecipadamente alguns desafios e aí é cuidar deles. Né? Exato. Ô, Dib, assim, eu queria que você trouxesse alguns exemplos de projetos. Você já fez gestão de sei lá quantos projetos. Sim, e eles, inclusive, simultaneamente acontecendo. Nesses de educação corporativa, o que você pode trazer daqueles que contemplaram saúde mental? Assim, e como foi contemplado esse tema dentro desses projetos? Perfeito, Elis. Bom, eu trouxe um pouquinho antes, né, a questão numa grande empresa multinacional com liderança em tempos de crise, onde entrou Mindfulness, onde entrou muitas atividades dinâmicas de autoconhecimento. E eu também tenho, né, tive uma experiência marcante, dentre outras, numa multinacional, numa indústria farmacêutica multinacional, onde o briefing, por mais que repassava, ia para frente, ia para trás, rodava, e ele era basicamente falta de segurança psicológica, falta de confiança entre as pessoas, nenhuma ou quase nada de abertura dos líderes para com suas equipes. Não existia conversas francas, conversas genuínas, conversas verdadeiras. Foi muito impactante, né, esse briefing e, de fato, desenhar, construir essa trilha toda, pensando no emocional, né, e no relacional das pessoas dentro da área. E, por fim, eu nunca vou esquecer, né, já ao final da trilha, quando uma participante vira para mim e me fala algo tão simples e tão forte, né? Ana, eu nunca tinha parado para prestar atenção na minha respiração em 10 anos de empresa. Então, às vezes eu brinco um pouquinho com essa expressão, né? Que às vezes a gente pensa o que vai comer, a gente pensa o que vai beber, mas raramente a gente pensa como estamos respirando, né? E, na verdade, a gente até fica umas horinhas sem bebida, sem comida, mas não fica muito tempo sem ar, né? Não fica 10 minutos sem ar. Exatamente. Não, 10 minutos, não dá para ficar sem ar. Então, essa analogia é boa, e o quanto a gente precisa cuidar, né? Do nosso corpo mental, psicológico, emocional e físico. E assim, pensando em práticas para as pessoas, assim, quem está assistindo a gente, às vezes a empresa não está estruturada para oferecer um programa de saúde mental e tal, mas isso também cabe às pessoas a se preservarem e entenderem, terem o seu olhar para dentro, para fazer, puxa, eu preciso dar uma parada de 5 minutos para respirar. Isso não depende de vir de uma diretriz de cima. Se eu tiver essa consciência de que isso vai me ajudar a trocar de uma reunião para outra, né, ajuda. Sim. Tem algumas dicas que você pode passar para o pessoal aí, para fazer isso no dia a dia? Sim. Não depender de uma outra demanda do treinamento, ou do RH, ou da liderança. Legal, Igor, legal. E quando você trouxe essa expressão olhar para dentro, já me veio aqui o autoconhecimento, né? De fato, está na mão de cada um de nós, né? Do indivíduo, buscar se conhecer melhor.
E sim, tem práticas bem simples que podem ajudar no dia a dia. Essa da respiração é a minha preferida, né? E de fato, às vezes eu estou naquele dia intenso, né? Com cobranças e projetos para entregar, né? E naquele dia realmente bem corrido e bate uma insônia ou bate uma dorzinha de estômago. É parar e, de fato, respirar, né? Então, tem a 4-8-4, tem a 4-7-3, que você respira em 4, prende em 3 e solta em 8. Tem algumas dosagens aí, dependendo da prática, né? Do colaborador, do indivíduo. Quem já faz yoga, né? Conhecem vários tipos de respiração. Eu também indico... o exercício físico, né? O exercício físico, todos nós sabemos e muito, né? Que gera endorfina, que libera e mexe com todos os nossos hormônios. E o quanto faz bem. Nem que seja levantar da cadeira, de fato mesmo, e dar aquela espreguiçada, mexer os ombros, esticar as pernas. Nem que seja para ir até a geladeira pegar um doce, né? Exato. Nem que seja assim, Igor, fazendo uma respiração profunda, né? Entendendo que, sim, somos responsáveis, queremos os melhores resultados para a empresa, mas temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Tenho que ser dona aí da minha saúde. Vamos lá. Vamos lá. Teve um ano, bom, posso falar que eu lembrei que conecta muito com do Murilo Gun. Ele fez uma palestra no CBTD, uma plenária, e ele falou assim, ó, sabe a tecnologia, a melhor tecnologia inventada? Que ela é barata não, é gratuita e acessível a todo mundo. É respirar. É parar para respirar. Então, tem as técnicas, mas a gente pode fazer isso simplesinho e já resolve. Para mim, é uma das coisas que mais funciona. Na hora que eu percebo que eu tô num processo de ansiedade, assim. É muito bom. Paro, dou aquelas respiradinhas, 5 minutinhos. Você imagina a minha satisfação quando eu trouxe esse tipo de exercício dentro de um workshop, naquela turbulência, né, da empresa multinacional. Foi uma grande satisfação. E aí, um ponto interessante também. 100% das pessoas vão sair aqui desse workshop aprendendo a respirar, vão fazer isso antes de dormir. Não vão. Mas, né, o treinamento, ele não é mágica, né? Ele vai continuar sendo, né, uma grande ação impulsionadora de desenvolvimento, mas não é uma varinha de condão ali que vira, né, que a pessoa realmente sai de outra forma. Mas eu penso que algumas práticas, se tocarem de fato 5%, 10%, às vezes 15% do coletivo, o treinamento já está fazendo um papel de extrema relevância. Tem uma outra também. Eu não sei se seria uma dica, mas uma percepção que eu tenho. Quando a gente acompanha um grupo de crianças, ou você pode até voltar, pensa quando você era criança, quantas vezes você ria por dia? Quantas vezes você fazia isso? Muitas vezes, incontáveis, 20 vezes, 25 vezes. E ria do quê? De uma bobagem, de uma coisinha, de uma brincadeira, de uma estátua, de um de uma cabeça presa numa camiseta. E hoje, quanto que a gente ri num dia? Verdade. Quanto? Qual foi a última risada que você deu, que você perdeu o ar, que escorreu uma lágrima? Então, eu acho que assim, colocar esse riso no seu dia, ou dar espaço para isso, quanto que vai gerar de uma leveza e ativar sensores importantes. E até aqui a gente já teve nessa bancada, né? A Nina Campos já falou com a gente, que traz aí a palhaça Nina, né? Brincando com isso, provocando para o lúdico, isso é importante. E a gente teve também a Mariana com Y, que veio aqui, um episódio incrível para vocês reverem, falando desse humor, né? Que às vezes a pessoa não é levada a sério na empresa por ter esse humor. E incomoda, né, Elisa? Às vezes incomoda. Exato. E pessoas quando é felizes ele que vai mudar. Exato. Ambientes tóxicos não gostam de luz. Exato. Então, essa é uma boa provocação. É verdade. Tem uma próxima pergunta aqui, que é, então, a questão da NR1, né? Então, a gente veio aí não falando nunca sobre saúde mental, alguns pontuais que geravam uma surpresa. A gente teve a pandemia, que daí fez a gente olhar de forma obrigatória para essa questão. Depois a gente teve
boom de números relacionados à saúde mental. E a gente teve agora, a partir de 2025, essa NR1 implantada, buscando aí cobrar um pouco das empresas essa responsabilidade em relação à saúde mental. Como é que isso, Ana, você já está muito recente, né? A NR1 é de maio. Mas como é que você está vendo que isso está chegando nos projetos de TI&D até com um certo pedido das empresas, viu? Agora a gente precisa considerar a NR1. Como é que está chegando isso? Olha, Elis, eu vejo, sim, já chegando, mas ainda de uma forma bastante tímida. E, de fato, eu acredito que nem aquela história do cinto de segurança, né? Que a gente sabe que é fundamental, protege a nossa saúde, mas ele realmente virou uma grande prática. Todos passaram, né, a utilizar quando mexe no bolso das pessoas, quando chegaram as multas. Então, eu penso a NR1 um pouco assim. A partir do ano que vem, né, essa normativa atualizada que já está, né, procurando levantar para fazer, né, o gerenciamento desses perigos aí psicossociais. Os colaboradores vão sair das empresas, muitas vezes com a sua saúde mental afetada, vão procurar advogados, quando não, o advogado já está em cima da pessoa, principalmente aí em grandes empresas, e vão entrar com o processo, né? Até aí nada diferente do que já costuma acontecer, mas vão usar a NR1 realmente para as empresas pagarem grandes montas aí, e aí a coisa vai virar... Vai virar uma prática dentro... Prática. Porque, assim, é aquela coisa, vai doer no bolso, vai fazer... Exato. E não vai compensar as empresas acharem que vale a pena, putz, vamos pagar multa e não vamos fazer isso. É muito mais fácil cuidar das pessoas. Sim. Todo mundo quer as pessoas trabalhando saudáveis, né? sem o custo feliz, animadas, né? Com prazer. É uma esperança. É pena que tenha que ser novamente, né? Pela dor e não pelo amor. Inclusive, Elis, eu anotei, né, uma frase interessante. Deixa eu compartilhar com vocês. Pega a cola aí, Diga. Vai lá, vai pra cola. Olha só. A norma da NR1 traz uma dimensão ética importante. Ela nos obriga a olhar para o trabalho não só como fonte de renda, mas como ambiente que precisa garantir integridade emocional e dignidade. O papel do treinamento e desenvolvimento, né, nosso TI&D, é humanizar essa norma, transformar o cumprimento técnico em prática cultural. Anotei forte, porque forte. achei... Você falou algo interessante, Igor, que assim, cuidar das pessoas é um imperativo moral. Quer dizer, a gente deve cuidar porque somos humanos. E agora ele passa a ser um imperativo legal. Exato. Então, essa eu acho que é a grande diferença que a NR1 vai acabar impactando. Talvez não exatamente agora, porque a gente está começando a tatear o que vai acontecer com ela, mas nos próximos anos vai vir forte com esse peso jurídico dessas questões. Tem uma reflexão que eu tenho, outro dia li um artigo de que eu concordo, mas gera uma provocação, né? Porque às vezes a gente vai falar de saúde mental e parece que a função da empresa é deixar os funcionários felizes. Essa não é a função da empresa. Não é. Mas a função da empresa não é deixá-los tristes também. Exato. Ou impedir a felicidade no outro. E eu acho que é essa sutileza, porque a gente está ainda num processo vamos falar que a gente está nos últimos 5 anos de forma mais profunda, mergulhando nisso, que é depois da pandemia que esse assunto realmente está sendo mais discutido. Então é muito curto o período de tempo de olhar. Então, às vezes, algumas resistências que eu percebo assim, peraí, eu não preciso cuidar da felicidade das pessoas. Apesar de que eu acho que alguns líderes podem fazer isso. Mas não é a função da organização fazer. Não. E ter essa consciência libera, inclusive, a saúde mental dos próprios líderes, porque senão eles ficam numa necessidade de ser super-herói, de ser exemplo o tempo todo, e quando não é possível. Exato. Né? Então, essa autoconsciência, essa autorreflexão é cada vez mais importante. E aí criar espaços de troca e de compartilhamento para que a gente não drene a felicidade das pessoas.
Dib, para a gente encerrar aqui, que a gente está muito caminhando para o final, o que você diria, então, para a nossa comunidade do TID em relação a esse assunto NR1, saúde mental, transversalidade dentro dos projetos de educação corporativa? Ok, olha, Liz, para nossa comunidade de TID, é que não desistam, né, das soft skills e persistam em aplicar de maneira cada vez mais prática, cada vez mais humanizada, para que os colaboradores, aqueles que estejam envolvidos, né, nos programas de desenvolvimento, possam conseguir ali uma brechinha, mínima que seja, mas uma brechinha para o olhar para si, né, para o olhar de dentro. E a partir do momento em que mais e mais pessoas conseguirem essa lucidez, né, do quanto isso é fundamental para o equilíbrio, né, de todas as saúdes aí, a física, a mental, a psicológica, mais resultados positivos as empresas terão. Chegamos àquele momento, tome e devolve, TID, tome e devolve. É assim, ó, é uma palavra e você vai devolver, ou uma palavra, no máximo uma frase, é bem curtinho. Uau. Bora Vamos lá, lá. Igor. Qualidade de vida. Equilíbrio. Escala de trabalho 4x3. Possível. Compliance. Necessário, se com bom senso, Segurança. O que não é óbvio sobre a Ana? que a Ana adora astrologia. Olha, fala alguma coisa disso pra nós. Eu dei uma parada aqui no compliance porque sabe a palavra que veio? Astrologia. Você Eu veio na astrologia. veio astrologia, eu falei assim, eu vou pra compliance. E como- Mas agora fala astrologia. Como é que isso entrou pra você aí na vida? Como é que você tem usado Pois isso é. pra você, para autoconhecimento? Eu estou numa terceira formação de Olha. astrologia, né? Não é conhecida a astrologia moderna. É uma astrologia alquímica da alma, né? Tem alguns professores aí já conceituados, né, dentro desse campo que é muito estreito, muito específico, mas começou mesmo por autoconhecimento, Elise. Eu gosto muito, né, de tudo que mexe com energia, de uma forma geral, espiritualidade de uma forma geral. Acredito, né, piamente que somos energia em evolução, sob as leis do universo, né? Essa é uma frase que não é à toa, é uma frase muito forte na minha vida. E assim foi, né? Entendendo cada vez mais os mapas astrais e eventualmente como hobby, claro, para as pessoas mais próximas, para os familiares. Mergulho e Não é continuo óbvio estudando. Como é que as pessoas te encontram para continuar esse papo aqui com você? Pelas mídias, talvez? Sim, né? Pelo meu LinkedIn é bem possível me encontrar. Vai ser um prazer. Como é que acha lá? Ana Paula Dib, DIB. DIB mudo, já me encontra. Vai ser um prazer trocar mensagens, refletir. Acho que o relacional é tudo, né? E nós somos uno, né? Então, assim, cada um tem um ponto importante para acrescentar e para trocar. Igor, e aí, esgotamos o assunto saúde mental hoje? Nunca, né? Nunca. Nunca. Mas é um assunto que sempre provoca essa reflexão, né? Do quanto a gente está dedicando tempo para cuidar da gente mesmo. E eu acho que essa é a grande provocação desse tema, desse assunto, e da gente trazer isso pro Fala TID, né? Saber que a gente sempre tem que olhar um pouquinho mais, sempre tem um pratinho que às vezes a gente está deixando de girar, e precisa girar e precisa cuidar de tudo, porque a gente é um ser integral, né? Exato. Obrigada, Dib, por ter vindo conversar com a gente, fazer essa provocação. Eu que trazer agradeço, reflexões. Elis. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Igor. Foi um enorme prazer. E você Obrigado. aí, ó, que tá nos acompanhando aqui no Fala TID, curte, comenta, compartilha, tem muito episódio por aí. E se tiver alguma coisa de saúde mental que você queira falar, que você queira comentar, manda pra gente, porque a gente só tá começando a falar sobre esse tema dentro de educação corporativa. Até o próximo episódio. Tchau. Até, valeu!